Eu concedo a palavra ao nobre senador Raimundo Lira, da nossa querida, invicta Paraíba. Presidente Elmano Ferrer, inicialmente quero agradecer o seu carinho de me considerar como um quase conterrâneo. Somos Paraíba e Piauí, são estados nordestinos, irmãos e solidários. Senhores senadores, eu gostaria de abordar um assunto que ele é de extrema importância para o país e mais importante ainda para a região Nordeste. É a questão hídrica do nosso país. Sempre se falou em falta d'água no Nordeste brasileiro. E ao longo de séculos, os nordestinos, nossos irmãos nordestinos, têm sofrido a falta d'água e a falta do chamado inverno, que é a estação chuvosa do Nordeste, que ano após ano vem acontecendo, sem que até o momento os nossos governantes tenham conseguido montar uma estratégia de convivência com a falta dos invernos, uma convivência que dê melhor qualidade de vida aos irmãos nordestinos. A minha preocupação agora é porque também está acontecendo uma crise hídrica na região mais rica do país, na região sudeste. Está afetando de forma muito grave os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse conjunto de estados que sempre foi chamado popularmente de a caixa d'água do país, ou seja, está faltando água na caixa d'água do Brasil. E por que a minha preocupação maior? Porque no momento em que os 3 estados que compõem praticamente 70% do PIB brasileiro, que tem a maior concentração populacional do país, com certeza esta região tem mais força política e econômica do que a região nordestina. E aí, companheiro presidente, precisamos redobrar as nossas atenções para que os recursos da transposição do Rio São Francisco não sejam parcialmente canalizados para os estados mais ricos do nosso país. Em função disso, eu apresentei hoje, nesta sessão, um requerimento solicitando a recriação da comissão temporária externa para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco. O eixo norte, nós já sabemos, atenderá 55 municípios paraibanos e o eixo leste, 72 municípios. Mas a nossa preocupação agora é o que a Paraíba está pleiteando, uma terceira entrada que interliga o eixo norte, a cabeceira do rio Piancó, para beneficiar todos os municípios em relação ao sistema Curemas-Mãe d'Água. O sistema Curemas-Mãe d'Água, ele tem a maior acumulação de água do Nordeste brasileiro, ou melhor, do estado da Paraíba, mas não tem a sua utilização efetiva de acordo com o seu porte, porque a Paraíba precisa daquela acumulação de água nos tempos mais difíceis. No momento em que o sistema Curemas-Mãe d'Água seja interligado à transposição do Rio São Francisco, aí sim o paraibano poderá usar de janeiro a janeiro esta acumulação d'água tão importante do nosso estado. Vou aqui dizer
a razão da justificativa desse requerimento. A transposição do Rio São Francisco é o maior programa de segurança hídrica da região Nordeste. A vida do nordestino nunca mais será a mesma depois que as águas captadas do Rio São Francisco estiverem escoando pelos canais construídos. Daí o justificado entusiasmo de todos os que lutam para que essa obra monumental seja concluída. Diante do tema mais polêmico dos últimos anos e do volume de recursos investidos nas obras da transposição do Rio São Francisco, o Senado Federal criou, na legislatura passada, uma comissão externa temporária para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco, que foi encerrada no final do ano passado devido à mudança de legislatura. Desde 2012, os 5 senadores titulares e os 5 senadores suplentes desta comissão, todos nordestinos, presidida pelo senador paraibano Vital do Rego, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, visitar as obras, acompanhar o cronograma delas e, assim, garantiram a sua continuidade, senhor presidente. Assim, devido ao imprescritível trabalho daquela comissão, torna-se imperioso que o Senado Federal continue a acompanhar de perto a questão, criando novamente uma comissão de senadores, com o intuito de resguardar os interesses dos estados beneficiados, prosseguir com os trabalhos já desenvolvidos pela comissão anterior e, assim, contribuir para que se atinja o objetivo de sustentabilidade hídrica do povo nordestino. Entendo, senhor presidente, que a continuidade desta comissão é de fundamental importância para que possamos, de uma forma institucional, dar o acompanhamento por parte do Senado Federal e, sobretudo, por uma comissão composta de senadores nordestinos que sempre estão preocupados com essa questão hídrica no Nordeste brasileiro. Dito isso, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que vamos estar sempre atentos para que a transposição do Rio São Francisco atenda não só o Nordeste brasileiro, mas especialmente o estado da Paraíba, o meu estado, que é o estado que dispõe de menor capacidade de recursos hídricos de todo o Nordeste brasileiro. Mas é um povo trabalhador, um povo honrado, um povo que ama o seu solo, e é através da chegada desta água do Rio São Francisco que poderemos manter os nossos irmãos paraibanos no solo paraibano, trabalhando em benefício do nosso estado e do nosso povo. Muito obrigado. Faço minhas as palavras do nobre senador Raimundo Lira, ao tempo em que, meu grande senador, quando eu me referi que nós somos quase conterrâneos, é porque eu nasci em Lavras da Mangabeira, a pouco mais de 60 quilômetros de sua querida Cajazeiras. Temos laços profundos de fraternidade, de territorialidade. Mas hoje eu sou piauiense. Permita, presidente, retornar e responder essas palavras carinhosas desse piauiense ilustre. Eu nasci em Cajazeiras, muito próximo de Lavras da Mangabeira. Meu pai era empresário, tinha várias atividades econômicas, entre elas uma empresa de ônibus. E das linhas dessa empresa, uma era Cajazeiras, Lavras da Mangabeira. E eu tive o prazer de, numa dessas viagens, conhecer a cidade. Lá, inclusive, concentrava uma das maiores estações da rede ferroviária do Ceará, não é? E uma cidade progressista, de um povo bom, terra do meu líder
Eunício Oliveira. Meu conterrâneo e parente, né? Portanto, mostra claramente que Lavras da Mangabeira é um grande fornecedor de talentos para o nosso país. Muito obrigado, presidente. Me permitiria também ir mais além. Meu pai nasceu em Sousa, na Paraíba. Sousa, que tem sua história, sua proximidade com Cajazeiras, enfim. Mas eu queria dar a oportunidade, meu senador Raimundo Lira, dizer que essa é uma das questões fundamentais que diz respeito a toda a região Nordeste há mais de 100 anos. E agora chegou a região, como disse Vossa Excelência, São Paulo, Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Por isso o Brasil está se voltando para essa questão da segurança hídrica. Eu creio, mais uma vez, é nesta casa, Casa da Federação, Casa de todos os estados, que agora o Nordeste vai se irmanar, ou São Paulo, Rio e Minas vão se irmanar ao problema que secularmente atingiu os nordestinos e chegaram, muitos deles, a falecer por falta de água, por falta d'água. Então, creio que as palavras, o requerimento de Vossa Excelência é importante, sobretudo no que se refere ao acompanhamento da execução das obras. E sei que a nossa presidente Dilma, que ela foi muito bem acolhida nas eleições próximas passadas nos estados do Nordeste, ela tem e assumiu um compromisso. Eu acredito que as palavras dela serão materializadas com a conclusão dessas obras tão importantes para os estados do Nordeste. Agradeço uma vez a Vossa Excelência e não havendo mais nada a tratar e nenhum orador. Senador. Aliás, novamente, eu, o nobre deputado, agradecendo as suas palavras, Raimundo Lira, e concedo a palavra ao Zé Medeiros, senador pelo Mato Grosso. Eu queria só felicitar o senador Raimundo e Vossa Excelência também pelas palavras, porque esse é um assunto que já era muito comum na vida do nordestino e passa a ser agora uma preocupação nacional, porque a crise hídrica está aí. E eu sei do que o senhor está falando, porque eu nasci no sertão de Caicó e nossa família, na década de 70, teve que migrar para o Mato Grosso. Uma crise muito intensa na seca ali. E quando o presidente falou ali a respeito, e até se emocionou a respeito de pessoas que perderam a vida, foram muitos nordestinos. Na minha família, eu não digo isso aqui com orgulho nenhum, mas infelizmente 2 dos meus irmãos foram a óbito pela desnutrição infantil que vinha oriunda da seca. E quando o senhor traz quando o senhor faz esse discurso, na verdade o senhor está sendo a voz aqui de milhares de nordestinos e trazendo um assunto que nesse momento eu creio que não tem pauta mais séria nesse momento a se tocar nesse país do que esse assunto aqui. Porque antes era um problema só do Nordeste e lógico que não é bom que tenha acontecido na região Sudeste, mas eu concordo com Vossa Excelência, eu creio que agora o país, com muito mais força, vai tentar olhar esse assunto da crise hídrica com mais seriedade. E muito mais, quando Vossa Excelência traz esse assunto aqui, é importante a Casa tomar o seu exemplo e começarmos a debatermos mais, porque quando a Câmara Alta do país começar a se debruçar sobre o assunto, a população também, como um todo, vai começar a pensar nisso. E aí, de repente, daqui a um tempo, a gente vai começar a refletir de mudar a nossa relação com os rios e não transformarmos eles em latrinas e por aí vai, né? Então, era isso que eu tinha a dizer. E aproveito, já que Vossa Excelência me concedeu, para agradecer eu tinha feito um pronunciamento aqui sobre a questão da madeira de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, senhor presidente, e que foi feito pela ministra Isabela, e ela hoje chamou os madeireiros, chamou os representantes do Estado para uma conversa, e eu acho que estou aqui agradecendo ela e até fazendo elogio, porque eu acho que é no diálogo que as coisas se resolvem. Muito obrigado. Aproveitando ainda, agradecer o senador Renan e o senador Romero por uma coisa muito interessante.
Os senadores que estavam entrando aqui nesse momento, e os deputados, os novos, não iam ter direito a recursos esse ano para mandar para os seus estados. E eles resolveram fazer, eu tinha feito um pronunciamento aqui também, e coincidentemente ontem, o ministro relator do orçamento resolveu colocar uma emenda para atender esses parlamentares que estavam nesse vácuo jurídico aí, que não iam poder mandar nada para os seus estados, seus municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelo sua parte, senador José Medeiros. Vossa Excelência enriquece essas poucas palavras que eu me dirigi aqui ao povo nordestino, ao povo paraibano. E queria apenas acrescentar que essa terceira entrada da transposição do Rio São Francisco, ela já foi autorizada pela senhora presidenta Dilma Rousseff e, portanto, é uma iniciativa que já tem muito sucesso e, com certeza, ela vai ser feita e vai ser concluída para beneficiar a Paraíba. Mas é exatamente o eixo que mais vai beneficiar o Rio Grande do Norte, porque toda a água que sai do sistema Curemas-Mãe d'Água vai exatamente abastecer as grandes barragens do Rio Grande do Norte. Portanto, mais uma vez, um nordestino aqui de Caicó se preocupa com essa questão hídrica e, sobretudo, com a transposição do Rio São Francisco, que temos a certeza ela vai ser concluída agora no curto prazo para beneficiar todos os nordestinos e paraibanos. Muito obrigado, senhor presidente.